Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos para mais uma mensagem de domingo. E hoje nós iremos abordar a cristologia apocalíptica. E é com alegria que nós estamos já aqui para mais uma live, onde estaremos meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Então, graça e paz a todos os irmãos, Deus os abençoe. Nós já estamos, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, e nós estamos para mais uma live, certo? E nós vamos estudar a cristologia no Apocalipse. Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Boa noite, meu amigo, meu irmão. Apocalipse, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Hoje nós vamos estudar a cristologia. A cristologia no Apocalipse, a cristologia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é um texto significativo do livro do Apocalipse. Pai do Senhor, pastor Jorge, Deus o abençoe, irmã Kelly, todos os irmãos.
Nós vamos falar hoje da cristologia apocalíptica, ou seja, qual é a abordagem acerca da Talita, qual é a abordagem do Apocalipse acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse vai narrar, João, pastor Reginaldo, Deus abençoe. O livro do Apocalipse, ele vai narrar para nós o desenrolar da história. A palavra Apocalipse quer dizer desvendar, literalmente tirar o véu. Descobrir. E daí revelar. O Apocalipse ele é visto de várias maneiras, ele é interpretado de várias maneiras. Ele é interpretado historicamente, e quando ele é interpretado historicamente, quase tudo já se cumpriu. Por exemplo, a grande Babilônia é Roma, a estátua é a estátua do imperador. Ele é interpretado de forma alegórica da vitória do bem contra o mal. Ele é interpretado de forma histórica e futurística. Ou seja, que ele se cumpriu no chamado já é e o ainda não. Que o Apocalipse teve um cumprimento, mas que ele terá. E existem aqueles que interpretam o Apocalipse só futuristicamente. Só como algo que ainda vai acontecer. Mas o livro do Apocalipse 1, versículo, Pai do Senhor, irmã Viviane, o Júnior, Deus abençoe. O Apocalipse 20, o Apocalipse 1, 19 diz que escreve as coisas que vistes, passado, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então o Apocalipse é um livro que é a revelação de Jesus Cristo, e ele vai falar de coisas que já haviam acontecido nos dias de João, de coisas que estão acontecendo por ocasião do final do primeiro século, e coisas que ainda hão de acontecer no futuro. E João, ele tem uma visão, e nesta visão ele vê Deus com um livro na mão. E este livro, na verdade, é um rolo. E esse rolo está selado com 7 selos. Eram 7 marcas de cera que eram coladas para que aquele livro não fosse aberto. Pai do Senhor, pastor Valdomiro, Deus abençoe. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1. Então João tem essa visão de Deus sentado no trono, com o livro na mão. E esse livro está selado, e este livro está escrito por dentro e por fora. Antigamente, epistografia. Eita, o que é isso? Epistografia, porque como era muito caro escrever livros naquela época, então era costume se raspar, escrevia-se um livro e depois raspava-se. É mais ou menos o que nós apagamos hoje, e aí se escrevia sobre, e esse livro não ficava muito inteligível, porque o material é simples. E eu queria saber como é que está chegando aí a internet, porque a internet aqui parece que não está muito boa. Mas agora eu acho que melhorou. Se melhorou, me dê aí um ok. Então, nos dias de João vê
o pai com um livro nas mãos. E João vê também, certo, que esse livro foi escrito por dentro e por fora. E entre os estudiosos não há consenso sobre o que seria esse livro e qual o seu conteúdo. Os que eu acho mais interessante, mais próximos da realidade, são aqueles que interpretam este livro como sendo um contrato antigo, que era muito comum no Antigo Testamento, que a terra não podia se vender em perpetuidade. E que essa terra, não podendo se vender em perpetuidade, ou seja, ninguém podia se desfazer da terra dada por Deus. Então, quando a pessoa precisava e ela vendia a terra, havia um documento escrito e assinado pelas testemunhas do lado de fora, de que aquele documento a pessoa adquiriu, mas na verdade era como se fosse um aluguel. E quando a pessoa pudesse pagar, ou quando um parente resgatador viesse e pagasse em seu lugar, então poderia, aquele que pagou, poderia abrir o livro, desatar os seus selos e tomar a terra de volta. E no caso do proprietário temporal não querer, ele tinha poderes para colocar fora aquele que agora já havia sido pago. E a outra interpretação que faz sentido com o texto é que esse livro é o livro da redenção, que fala da nossa redenção. Redenção é a palavra do mundo comercial, que significa comprar de volta. Então, o que acontece? Obrigado, pastor. Obrigado pelo retorno, pelo feedback. Então, João vê na mão direita do pai um livro escrito. Ele, Fabiana, essa dupla aí é uma dupla dinâmica, uma dupla abençoadíssima que eu amo bastante, certo? São obreiros de Deus, né, e que têm me ajudado bastante. E deixa eu deixar bem claro aqui, irmãos, uma coisa antes de entrar propriamente dito na mensagem. Nenhum pastor precisa ter medo de que eu tome suas ovelhas. Por quê, pastor Gilberto? Porque não tenho interesse em tomar ovelhas de ninguém. As ovelhas que eu tenho interesse são aquelas que estão perdidas. São aquelas que ainda não foram alcançadas. Tenho interesse, sim, em ter o amor dos irmãos, em poder servi-los com a palavra de Deus, em poder alimentá-los, nutri-los, para que cada um possa dar o melhor de si para a igreja no qual congrega. Então, nenhum pastor fique temeroso, porque este não é o meu caso. Não tenho interesse em ovelhas de ninguém, até porque todas as ovelhas não me pertencem, nem a vocês, pertencem a Jesus Cristo, Ele é o único dono. Então fiquem tranquilos, porque meu objetivo é capacitar para que as igrejas sejam abençoadas, certo? Porque comigo não há a história da grandeza. Eu sou servo, eu vivo para servir, e servir ao meu Cristo e ao meu irmão. E amo a cada um, amo a cada ovelha, cada pessoa, e sugiro que fique com o seu pastor, que o siga,
enquanto ele estiver de acordo com a palavra de Deus. No dia que ele sair da palavra de Deus, ore por ele e o aconselhe. Se ele não quiser, aí não é mais obrigado a segui-lo, porque você só pode me ouvir, só pode andar comigo enquanto eu estiver na palavra de Deus. No dia que eu, Gilberto Rebouças, sair da palavra de Deus, ore por mim. Ore por mim, peça a Deus por mim e não me siga. Não siga os meus ensinamentos se eu sair só porque eu tenho nome de peso. Mas siga-me se você vê que eu estou pregando a palavra de Deus. Isto posto, isto dito, vamos continuar. Então o que acontece? João viu um anjo que gritava para toda a criação: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus 7 selos? E a Bíblia diz que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era uma maneira de dizer em todo o universo, foi achado digno de abrir aquele livro e de olhar para ele. João diz: eu chorava muito. Um abraço, pastor Jorge, a todas as ovelhas, a todos os irmãos aí do São Cristóvão. Um abraço à nossa querida irmã Socorro, ao seu esposo, um grande missionário que está fazendo um trabalho para o Senhor lá em Portugal. Que Deus os abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Aos irmãos aí de Portugal, a toda a igreja, um abraço enorme ao seu esposo. Então agora vamos à palavra de Deus, nosso Pai. Então o que acontece? João está chorando porque ele quer conhecer o conteúdo do livro. E ele quer, porque esse livro, ao ser desatado, vai não apenas revelar o conteúdo, mas desencadear o processo de remoção dos falsos donos da terra. O processo de punição. Então esse livro é bênção para uns, maldição para outros. À medida que esse livro vai se desatando, nós vamos conhecendo a revelação do personagem central, que é por isso que eu coloquei o tema no sermão de hoje, a cristologia apocalíptica. Então, o que o Apocalipse nos ensina? Deise, Deus abençoe, e família. Então, o que acontece? João, capítulo 5 do Evangelho, do livro de Apocalipse. João está chorando, porque não há ninguém capaz de abrir esse livro. Até que um ancião chega para ele e diz: pare de chorar. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. É o verbo nikal. Venceu. Está no aorista, é nikesen. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E João espera ver um leão. E João, quando se volta, vê no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos, em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então, o ancião diz para ele, fala para ele do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Mas quando ele olha, vê um cordeiro e diz que esse cordeiro tinha sido morto, mas agora está em pé. É o cordeiro de pé. E ele tinha 7 chifres. Né? Chifre, né, vem da palavra hebraica kohen, e significa poder. E se ele tem 7 chifres, significa que ele tem todo o poder.
E tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Lá em Isaías 11, o evangelista João, ele vai pegar figuras emprestadas de todos os profetas, principalmente de Ezequiel 10, 2, onde Ezequiel viu um livro selado e que tinha ais, lamentos. E ele vai pegar de Isaías, a raiz de Jessé. Então, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem escriturística, com base sólida nas escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia dos dias de João. Então ele diz assim, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lá em Apocalipse diz, envia o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de consolo, etc, etc, etc. Aí se você contar, dá 7. Fala que Jesus tem a plenitude do Espírito. Que o Pai não lhe dá o Espírito por medida. Todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo, mas devido à nossa fragilidade humana, o Espírito age em consonância, de acordo com a nossa capacidade. Mas Jesus é ilimitado. Então a ação do Espírito na vida do Senhor Jesus é ilimitada. E ele possui todo o poder. E possui plenitude, a plenitude da ação do Espírito, e age em harmonia com o Espírito. E aí diz assim, e veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, zontes, é um particípio, é que vivem, que tem vida. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, aí ele vai entoar um cântico com uma sétupla bênção. 7. Sempre o número 7 vai aparecer no Apocalipse. O número 7 na Bíblia é o número que completa, é o número da plenitude. 7 igrejas, são 7 igrejas que representam a totalidade da igreja. 7 chifres, todo o poder. 7 Espíritos, a plenitude do Espírito. Então, o número 7 vai falar da totalidade, certo? Da plenitude. Alguém que tem 7 é alguém que tem a plenitude. Aí sempre vai ter 7 glórias, ou seja, ele tem toda a glória. E entoava um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Conjunção explicativa. Porque foste morto, foste passado, foste morto. Locução verbal. Certo? Porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então agora vamos começar a ver qual é a cristologia, qual é o ensino do livro do Apocalipse sobre o Cristo. Em primeiro lugar, há uma obra a ser realizada. Certo? E esta obra é de abrir o livro e de romper os seus selos. De abrir o livro para revelar o conteúdo
e rompeu os seus selos para desencadear a ira de Deus sobre a terra. E a primeira coisa que se pergunta é: quem pode fazer isso? E um anjo brada para todo o universo, e ninguém no universo inteiro foi achado digno, axios no grego, capaz de abrir aquele livro, revelar o conteúdo e desatar os flagelos, as pragas sobre a humanidade, para punir aqueles que não quiseram receber as bênçãos de Deus. E João diz, e não foi encontrado. E João diz, eu chorei, eu comecei a chorar, porque nem ia saber o conteúdo do livro e nem ia ver a ira de Deus se desenrolando sobre a injustiça. Ele está dizendo, eu nem vou saber, paz, Francisco, Frei. Então, João chora. Para os que estão entrando agora, Apocalipse capítulo 5. Porque ele quer saber qual é o conteúdo. E aí, irmãos, como a gente precisa de gente que chore, dizendo, Deus, eu quero conhecer o conteúdo do livro. Do livro da redenção, do livro que fala da minha redenção. E eu quero ver a justiça. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então João, ele abarca essas duas coisas. Ele é alguém que está preocupado em conhecer a redenção, os ensinos redentivos, o Cristo da redenção, mas ele também quer ver a justiça de Deus sendo executada sobre a terra. E aí ele diz o seguinte, e ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, em todo o universo não havia ninguém. E possivelmente a interpretação aqui, a primeira é que o judeu usava isso para dizer todo o universo. Isso significava entre os anjos, entre os homens e entre aqueles santos do Antigo Testamento que morreram. Então ele diz, ninguém foi achado digno de abrir o livro, mas veio um ancião. E aí começa a cristologia. E o anjo diz, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Jesus, como leão, fala da sua natureza divina. E quando o Apocalipse fala de leão, é porque está pensando na bênção que o patriarca deu aos seus filhos, quando diz que Judá seria um leãozinho e que o cetro jamais se arredaria de Judá. Então, Jesus é rei e é divino. E João diz, eis alguém, existe alguém, um único alguém em todo o universo capaz de abrir o livro da redenção. Redenção é uma palavra que vem do mundo comercial. Palavra esta que significa comprar e pôr em liberdade. Era o preço que se pagava, o litron. Era o preço que se pagava pelo resgate de um escravo. O escravo estava com um preço no pescoço, com a perna algemada, presa, e aí vinha alguém e pagava e o colocava
em liberdade. Isso era chamado de redenção. Então o que acontece? João agora começa a ver coisas que para os seus dias são comuns, para os nossos não. E ele vê o leão da tribo de Judá. Ele vê que Jesus é rei, é divino. E ele se enquadra nas profecias que dizem que ele viria de Judá. E Jesus nasceu em Belém de Judá. Então Jesus, a cristologia do Apocalipse, é que Jesus é o rei divino. Jesus não é um profeta. Jesus não é semelhante a outros que se denominam de enviados da divindade. Jesus não é apenas um homem diferenciado. A cristologia do Apocalipse, ou seja, o ensino do Apocalipse sobre Cristo, é que ele é o rei divino. É que ele é o Deus que reina. É que ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é a raiz de Davi. É que ele vem de Jessé, que gerou Davi, e Davi sendo rei, e Jesus sendo a raiz de Davi, está dizendo que Jesus é quem estabelece o reino davídico. E ele é tanto a raiz como ele é aquele broto que vai, aquela folha, aquela planta nova. Porque o reino davídico, com a morte de Davi e a queda de Salomão, parecia que havia caído e parecia que havia morrido. E a Bíblia, os profetas diziam, vai aparecer o Netzer. Netzer em hebraico quer dizer renovo. É, esse tronco aparentemente morto ainda tem raízes fincadas na terra. Ou seja, o reino de Davi não é destruído conforme a aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica, onde Deus diz, não faltará sucessor no teu trono. Mas parecia que a profecia jamais iria se cumprir. E aí vem Jesus Cristo, e ele personifica o reinado de Davi, desde a raiz até as folhas, até o broto, até a ressurreição. E Jesus agora é o rei, é o leão da tribo de Judá, o rei divino. E o rei divino por todo merecimento. Ele é a raiz de Davi, ele é a sustentação desse reino, ele é a plenitude desse reino, ele é a segurança de que esse reino não passará, de que não será um reino como o de Nabucodonosor, que veio e caiu. Não será um reino como o dos medos e persas, que veio e caiu, nem como o de Alexandre o Grande, que veio e caiu, nem como o poderoso Império Romano, que caiu e que tinha fraquezas, mas de um reino que reinará por toda a eternidade. E aí João diz, eu vi o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E ele diz mais assim, venceu para abrir o livro. Então, para abrir aquele livro, tinha que ter vencido. Tinha que ter vivido neste mundo e vencido. Então, Abraão estava desqualificado. Porque Abraão teve seus momentos de glória, mas teve seus momentos de fraqueza. Moisés estava desqualificado, os anjos estavam desqualificados porque não se tornaram homens. Mas havia o único descendente de Davi que se encaixava na profecia apocalíptica. Era Jesus Cristo, que não
perdeu nenhuma batalha. Jesus Cristo, que o diabo matava e ele ressuscitava. Que as pessoas pegavam lepra e ele curava 10 de uma vez. Que o mar se encalpelava e ele dizia: vento e mar, aquietem-se. Aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que tem poder sobre toda a criação, que não é rei apenas de Israel, mas é rei dos que estão nos céus, na terra. E eu sou rei de Abraão, eu sou rei de Isaac, eu sou rei de Jacó. Eu sou rei dos patriarcas, eu sou o rei que José esperava, eu sou o rei eterno. O meu reino não terá fim, eu não serei sucedido, não terei sucessor. E aí João olha, e ele está esperando ver esse ser glorioso. E quando ele olha, ele vê um cordeiro, que havia sido morto, mas o cordeiro estava de pé, vivo. Então João agora descobre que Jesus, além de ser, porque na Bíblia não é isso ou aquilo, mas isso mais aquilo. Vou dizer, na cristologia não é isso ou aquilo, mas isso mais aquilo. O que significa isso, pastor? É que Jesus não é o leão, horas ele é o leão e horas ele é o cordeiro. Não. Horas ele age como homem, ora ele age como Deus. Nananina, não. O que a Bíblia ensina é et vere Deus, et vere homo, 100% Deus, 100% homem. O único ser que possui duas naturezas em uma única pessoa. Ele é divino, é o leão. Ele é humano, é o cordeiro. E ele vem agora, o leão e o cordeiro. E quando João vê um cordeiro, certo? Vê Jesus em sua fragilidade. Certo? Aquele que ao mesmo tempo é o leão e é o cordeiro. Aquele que ao mesmo tempo é o Filho de Deus e o Filho do homem. Ao mesmo tempo. Nunca há separação entre a natureza divina e a natureza humana. Só quando João fala de Jesus como leão, está dizendo ele é rei. Quando fala de Jesus Cristo como cordeiro, está dizendo ele é o sacrifício, ele é o redentor. E ele diz, venceu, mas venceu como? Ele venceu como o cordeiro, ele venceu na cruz. A vitória de Jesus é uma vitória na cruz. É alguém que nasceu, cresceu, ministrou, morreu, mas morreu sem uma derrota. Nenhum homem, nenhum ser em todo o universo pode dizer que existiu nesta dimensão, que viveu nesta dimensão, que cresceu nessa dimensão e que morreu sem uma mancha, a não ser Jesus Cristo. E é este que eu vos apresento nesta noite. Aquele que quer ser o meu rei e o seu rei. Aquele que quer ocupar o trono do meu coração e do seu coração. E a pergunta é, quem ocupa o trono do seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? Quando você observa para a sua existência, quando você olha para dentro de si, quem você vê? Será que você vê o leão no governo? Será que você vê Cristo como rei que reina e que governa a sua vida?
Porque foi isso que João viu. Um leão vencedor. Um rei, mas não um rei da terra, que a morte exaure, que a morte põe fim ao seu reino. Mas este é um rei de um reino eterno, que jamais passará. Então quem foi súdito de Nabucodonosor tinha de que se gloriar. Quem foi súdito de Alexandre o Grande tinha que se gloriar, tinha de que se gloriar, porque foram reinos magníficos, mas todos sucumbiram junto com o seu rei. Mas se eles têm, imagine aqueles que têm como rei, aquele que é Deus. É Deus que se fez homem, e o verbo se fez carne e tabernaculou, que é o que diz o original grego, entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de unção, cheio de poder, e trazendo a verdade para um mundo de mentira, e trazendo a verdade para nos libertar do engano, e trazendo a verdade como luz para iluminar as trevas da existência. E esse Jesus que é rei, vem e podia, né? E tinha poder para destruir o mal, mas ele prefere se oferecer como um sacrifício na forma de um cordeiro. Então ele é o único sacrifício que agrada a Deus, dos milhões de sacrifícios. João diz, eu vi um cordeiro como tendo sido morto, mas estava de pé. Eu quero dizer que todos os sacrifícios que se oferecem mundo afora, as inúmeras divindades, são sacrifícios que ou viraram fumaça, ou murcharam, ou pereceram juntamente com aqueles que os ofereceram. Mas Jesus Cristo é o único sacrifício que o Pai aceita para conceder a mim e a você o perdão dos pecados. É o único sacrifício perfeito. É o único sacrifício maior. Por que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser repetidos? Porque eram sacrifícios onde uma ovelha ou um bezerro era oferecido no lugar do pecador. Ora, animal é inferior ao ser humano, logo precisava ser repetido. Mas vindo o Rei Divino, vindo um ser divino, que se faz homem, agora é maior que todos. Então ele pode oferecer-se como Cordeiro de Deus. E João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus agora é o Redentor por excelência. É o único que tem condição de pagar o preço do meu pecado. E não paga Satanás. Orígenes, um grande teólogo, mas que muitas vezes errava, ele diz que Jesus com sua morte pagou um preço a Satanás. Jesus não pagou um resgate a Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que com a sua morte ele esmagou a cabeça de Satanás. Com a sua morte ele aniquilou o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então se Jesus não pagou um resgate a Satanás, a quem? Ele pagou a lei de Deus. Foi a santa lei que nós quebramos. Foi a santa lei que nós desobedecemos. Então a dívida nossa não era para com o diabo, era para com Deus. Porque há muitos que dizem que o diabo tem legalidade. Não tem. O diabo se aproveitou do nosso afastamento de Deus para se aproveitar. Quando Adão e Eva
rejeitam a Deus e tentam andar por conta própria, e dão as costas para Deus e tentam trilhar seu caminho, escrever sua história, nortearem suas vidas, eles estão dizendo: Deus, eu não preciso de ti. Mas aí vem Jesus, que é o leão de Judá, que é Deus em carne, e diz: eu preciso. E nos dá o grande exemplo e diz: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque Jesus está ensinando para mim e para você que a minha vontade e a sua vontade nem sempre é a melhor coisa para nós. E, na maioria das vezes, é o pior. E ai de nós quando Deus nos entrega a nossa própria vontade. E aí vem Jesus Cristo como um cordeiro. E como cordeiro, a cristologia significa que ele vem manso, submisso à vontade do Pai. E ele vence como leão e como cordeiro, porque tem gente que diz que ele venceu como cordeiro. Não, não podemos separar. Jesus é tanto leão como cordeiro. E aí Jesus agora entrega ao Pai uma oferta suficiente para, com uma única oferta, resolver para sempre o problema da raça humana e de todo o cosmos. E agora, esse cordeiro diz assim, o texto: então veio no meio do trono e disse... Então ele tem todo o poder. E ele tem a plenitude do Espírito. Ele tem 7 chifres, plenitude de poder. 7 espíritos, plenitude do Espírito, para derramar sobre aqueles que nele creem. A Bíblia diz: e tendo recebido a promessa do Pai, derramou o Espírito Santo. E Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que recebais a promessa do Pai que de mim ouvistes. Então, qual é a consequência da vitória de Jesus na cruz? Porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Então, em sua morte e ressurreição, João diz que 2 bênçãos nos são dadas. Que Jesus agora tem plenitude de poder. Que após a ressurreição, Jesus agora pode dizer: foi dado no céu e na terra. Ei, pastor, não entendi agora. Jesus não já tinha todo o poder? Tinha. E que história é essa de que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra? Jesus tinha o poder por direito, por ser divino, por ser coigual ao Pai e ao Espírito Santo. Então ele possui todo o poder. Mas agora, depois de morrer por nós e de nos redimir, ele tem todo o poder no céu e na terra, porque conquistou vitória total, irrestrita e plena. Então agora ele tem 2 tipos de poder: poder por divindade e poder por conquista. Então agora ele tem poder porque é divino, mas tem poder porque diz: não é só porque eu sou o filho do Pai que eu tenho poder. Eu não sou o filhinho de papai apenas. Eu sou o orgulho do Pai. Por isso o Pai diz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E hoje eu gostaria de lhes falar sobre as belezas do Filho. Porque chega de engrandecer outras pessoas. Chega de falar de Abraão, de Moisés, de anjo. A centralidade do Evangelho é Cristo. Ele é a personagem mais linda que o mundo já viu. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ele tem a plenitude do Espírito. Então ele tem pleno poder. Então, se você crê em Jesus, você crê em alguém capaz de realizar qualquer coisa.
Ah, ele é onipotente. Mas onipotente, quando a gente pensa em onipotência, pensa que o onipotente pode fazer todas as coisas. Mas o onipotente, a definição correta de onipotência é que tem todo o poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua santa natureza. Então Jesus tem tanto poder que tem poder sobre o seu poder. Jesus tem tanto poder que tem poder sobre o seu poder. Eu e você, quando a gente tem poder, a gente perde a cabeça. A primeira coisa que a gente perde é poder sobre o poder. Mas Jesus tem poder. E tem poder sobre o seu próprio poder. Tem poder para ficar calado enquanto o soldado diz assim, profetiza que te bateu. Tem poder para andar em humildade aqui sem nunca perder a cabeça. Então Jesus agora tem poder por existência e poder conquistado. E diz que ele tem a plenitude do Espírito, os 7 Espíritos. Então não há ninguém que tenha a plenitude do Espírito como Jesus Cristo. Então só ele é digno da minha imitação. Só ele é digno de eu querer segui-lo. Só ele é digno de me ensinar. Só ele é digno. E aqueles que estão em sintonia com ele. Porque ele é o único que não é limitado. Porque qualquer teólogo. Porque eu vejo um bando de meninos que começaram um dia desse, que já leem mais teólogos do que Jesus, que citam mais Kierkegaard, certo? Que citam mais Emil Brunner, que citam teólogos alemães, que citam Karl Barth, que citam teólogos americanos, e já esqueceram de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que o único que tem plenitude do Espírito e autoridade real é Jesus Cristo. Nós só podemos seguir um teólogo enquanto ele estiver em sintonia com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teólogo por excelência, é minha referência por excelência, é meu Senhor, é a razão do meu viver. E diz a Bíblia que esse Jesus maravilhoso, que é o Deus Rei, o Rei divino, mas o Rei que se ofereceu como expiação. Expiação é uma palavra que vem do mundo religioso, que significa uma interposição meritória, uma oferta que tem méritos. E as nossas ofertas nenhuma tem mérito. Porque se eu morresse e pudesse pagar, eu poderia morrer por mim, mas não por todos. Mas Jesus Cristo, como tem mérito, como é inocente, imaculado, inculpável, como é justo, santo, e como diz a Bíblia, mais sublime que os céus. Você está preocupado em ir para o céu para ver as belezas do céu? Pois eu vou dizer uma coisa, a pessoa mais bela que tem no céu é Jesus Cristo. Eu não estou preocupado em chegar no céu para andar nas ruas de ouro, para ver a casa que Jesus foi preparar, para ver a nova Jerusalém com seus portões. Eu estou preocupado para ver aquele que é o Cordeiro de Deus. Eu quero conhecê-lo e prostrar-me aos seus pés e adorá-lo por toda a eternidade. E agradecer pelo que ele fez por este miserável pecador.
E aí diz assim, veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. A oração diferente. Quando se conhece Jesus Cristo como Rei Divino, quando se o entroniza, quando se olha para dentro de nós e o vê como Rei Divino, de um reino que jamais passará, e nós como súditos desse reino, e um Jesus que foi redenção e expiação, nós nos prostramos diante desse ser maravilhoso. E a nossa oração é como incenso. Não é uma oração de balcão. Não é uma oração de troca. É uma oração que sobe. Porque o incenso era derramado quando o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos. Ele derramava o incenso sobre o propiciatório. E ele está dizendo, João está dizendo aqui, que agora, quem conhece esse Jesus, leão, cordeiro, rei, redentor, salvador, expiador, não pode fazer outra coisa senão prostrar-se e o adorar. Se não prostrar-se, quedar-se aos seus pés e bendizê-lo e exaltá-lo. E estas orações sobem como incenso suave para as narinas do Rei Divino. E aí ele diz assim, e entoavam um novo cântico. Você lembra que tinha o cântico de Moisés? Quando Moisés libertou o povo de Israel, Deus libertou por meio de Moisés, Moisés cantou. E o pessoal diz que Miriam cantou. Não, Miriam não fez o novo cântico. Não tem o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Tem o cântico de Moisés. Miriam simplesmente cantou em antífona. O que é isso? Ela repetiu o refrão. Moisés cantou o hino e ela saiu com as mulheres cantando o refrão do hino de Moisés. Porque só tem 2 hinos na Bíblia. Hinos de redenção. O hino de Moisés, que celebrava a redenção de Israel do cativeiro egípcio, e o hino do Cordeiro, que celebra a minha redenção, a sua redenção do cativeiro do pecado, e não apenas a minha redenção, a sua redenção, a redenção do planeta Terra, a redenção do cosmos, porque a Bíblia Sagrada diz que foi do agrado de Deus, foi do beneplácito de Deus fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão sobre a terra, como as que estão debaixo da terra, para a sua glória. E diz que a criação geme e está com dores de parto e aguarda a libertação dos filhos de Deus, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o mundo está gemendo, esperando a vinda do Messias, que não vai apenas transformar almas, que ele não é apenas um senhor que mexe com alma, ele não é um dono de cemitério, mas ele vem mexer, ele vem transformar, ele vem redimir toda a raça humana, ele vem redimir todo aquele que se arrepende, para que ninguém acredite na história do universalismo, que acredita que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que vai salvar todo mundo, até o diabo. Não é verdade. Isso não é bondade. Deus não é bom apenas, ele é justo. E em sendo justo vai condenar os ímpios. E em sendo bom, provê um meio de salvação. E esse meio é o Cordeiro que nós estamos vendo aqui. E ninguém podia dar presente maior. E não há dádiva maior. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo, a humanidade, e deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí João diz assim, e entoava um novo cântico. Qual é o novo cântico? É porque com Moisés o povo foi libertado, mas caiu no meio do deserto.
Com Moisés, o povo foi libertado, mas continuou preso por dentro. Mas o novo cântico agora é daqueles que foram transformados, não no exterior, é daqueles não que atravessaram o mar, é daqueles que foram transformados visceralmente pelo Espírito Santo. É daqueles que se cumpre a profecia: tirarei vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito, e fareis com que andeis nas minhas palavras e as observeis. É o novo cântico, é o novo, sabe por quê? Que é o novo, porque é uma nova realidade. Porque é transformação não apenas do cativeiro egípcio, mas é a libertação de todo o universo, é a libertação da natureza, é a terra que estava amaldiçoada vai ser liberta da maldição. Nós que estávamos no poder das trevas, Jesus chega e diz: Paulo, prega, porque o evangelho tem poder e não quebra de maldição. Porque Jesus não disse: Paulo, vai lá e quebra a maldição, não. Ele disse: não te cales, prega, para que este povo passe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você quer quebrar a maldição? Pregue o evangelho. Anuncie o evangelho, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Com a conversão verdadeira, com a regeneração, faz-se uma nova criação e morre maldição, macumba, feitiçaria e o diabo. E tudo rui, e tudo desaba. Porque Jesus Cristo tem poder e Ele colocou agora um cântico novo. Não é um cântico da pessoa dizer assim: rapaz, eu comecei, mas eu vou cair no deserto, eu vou me prostrar no deserto, não, eu vou fazer um bezerro, não. O povo de Israel saiu e entrou no deserto e vivia pisando na bola, e era tudo carne de pescoço. Mas aí no novo cântico, que é o cântico do Cordeiro, nós somos libertos e transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos libertos na essência, lá no âmago. Nós nascemos de novo. Nós somos regenerados e habitados pelo Espírito Santo para cantarmos o cântico da redenção, o cântico da verdadeira libertação. E eu quero dizer para você que me ouve: ninguém pode colocar este cântico de libertação plena e restrita na sua boca, a não ser Jesus Cristo, o Rei Divino, que é Cordeiro de Deus, que se sacrificou por mim e por você. E tudo vem dele e vai para ele. E diz assim: porque foste morto e com o teu sangue comprastes, comprastes para Deus homem, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele diz, Pedro diz: não foi com prata e ouro que foste resgatado, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. O maior preço que já se pagou no planeta Terra foi o sacrifício de Jesus. O objeto, o ser mais caro que alguém já pagou por ele foi minha vida e sua vida. Não existe nada mais caro do que a minha vida e a sua vida, do que o meu ser em sua inteireza, do que você em sua inteireza. E quantas vezes a gente trata gente como coisa e coisa como gente? E quantas vezes nós valorizamos mais coisas do que gente? Mas Deus valoriza gente. E o preço maior não foi por coisas, o preço maior foi por gente, foi por mim e por você. É você que está aí me ouvindo. Você que acha que não tem recuperação, você que acha que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que tem jeito sim, porque você custou o preço mais caro que o universo já viu, o sangue imaculado, o sangue
puro, incontaminado, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que criou o universo, mas foi capaz de vir a este mundo na imagem e semelhança de homem, como servo, e em estado de servo, ser obediente até a morte, e não qualquer morte, mas Paulo diz morte de cruz, e assim fazendo, conquistando a plena redenção, Paulo diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um novo cântico. Que cântico você canta? Que cântico você entoa? O cântico de Moisés? Que atravessou o mar, mas que logo em Mara o povo caiu? O cântico de Moisés, que dos tantos milhões que saíram, só 2 chegaram à terra prometida? Ou você canta o novo cântico, o cântico da redenção? Que tipo de religião é a sua? É uma religião que não fala em redenção? Porque nós temos 2 tipos de religião. A imensa maioria é uma religião que não precisa de redenção, onde o homem a si mesmo se salva. Mas o cristianismo vai na contramão e diz que nós estamos perdidos, que nós não somos seres reaproveitáveis, que nós somos seres debaixo de condenação e que sozinhos estamos perdidos, e que a única maneira de sermos salvos, porque estamos perdidos, porque a maioria das religiões é cíclica. Ou seja, a pessoa vive num eterno vai e vem, porque ele tem que ir melhorando, 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 melhorando. Mas no cristianismo é assim, se a vida fosse cíclica, ia viver milhões e milhões de anos, e cada vez a pessoa vem pior. E isso é a maioria esmagadora. É porque o homem quer salvar-se a si mesmo, ele não quer se dobrar e se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu não posso salvar a mim mesmo, eu não sou um ser simplesmente deteriorado, eu não sou um ser simplesmente que errei o GPS, que errei o caminho, eu sou perdido, e se o Senhor não descer e vier me buscar, eu estou perdido, e perdido por toda a eternidade. E a história na Bíblia tem princípio, meio e fim. Ela não é cíclica, que você pode ir empurrando com a barriga, que você pode dizer: na próxima vida eu ajeito, que você pode dizer: não, essa vida eu vou viver aqui, eu já pisei na bola mesmo, já chutei o pau da barraca. Não existe a próxima vida é na glória. No cristianismo existe o mundo presente e o porvir. Não existe essa história de vai e vem, de escada rolante espiritual, dessa ciclicidade, certo? Dessa roda gigante. Achei a palavra que eu queria. Não! No cristianismo, a roda gigante tem uma parada. É a hora que o homem diz assim: passou o tempo, acabou. Deus diz: está na hora de descer. E Deus diz: onde é que você quer descer, meu filho? Você quer descer direto para o inferno, ou você quer descer na parada que vai para o céu? Tem várias paradas. A roda gigante da vida de Deus é uma roda gigante que tem 2 paradas. Ou o céu ou o inferno. Não tem lugar no meio. Inventaram lugar no meio, mas não deu certo. Certo? Só tem em Jesus Cristo o céu ou o inferno. Você escolhe. Pastor, mas eu não creio. Problema seu. Problema não é meu. Ora, mas você pode não crer em dinossauro, mas eles existiram. Você pode não crer na Torre Eiffel, mas ela existe. Você pode não crer no pão de açúcar, mas ele existe, quer você creia ou não. Você pode não crer em Deus, mas ele existe, quer você creia ou não. E vamos admitir,
Se Deus não existisse, né, admitamos que você que descrê em Deus, que você que não leva Deus a sério porque acha que você é agnóstico, que está em cima do muro, que diz que pode ser, pode não ser. Ou você que é ateu, que diz que riscou Deus. Tudo bem, vamos passar para o seu lado. Digamos que você tem razão. Digamos que não existe Deus. Então o que será do crente? Nada. O que será do cristão? Nada. Ele não perdeu nada. Ele deixou de beber, de fumar, deixou de se prostituir, cultiva a vida dele, se interessa por estudo, cresce como ser humano, vive em comunidade. Então nós não perdemos nada. Se Deus não existisse, se você tiver certo e Deus não existir, a gente não perdeu nada. Agora, passa para o nosso lado. Se Deus existir, você está ferrado. Porque se Deus existir, se Deus não existir, como dizem os agnósticos e os ateus, na verdade os agnósticos dizem assim, nós não sabemos. Está na hora de sair de cima do muro. Porque Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então o que acontece? Está na hora da gente decidir. Se você é ateu ou agnóstico, né? E agora Deus existe, então está ferrado. E se o inferno existe, piorou. Já imaginou? Se um cristão morrer e não tiver nem céu nem inferno, ele não perdeu nada. Mas se um agnóstico, um ateu ou um descrente morrer e existir, aí, meu amigo, você está ferrado. E aí, vai arriscar? Vai arriscar? Tá com você. Passo a bola para você. Vai arriscar? E se existir? Hein? E se existir Deus, céu, anjo, inferno, diabo? Hã? E se esse livro tiver certo? Pode estar errado, mas só me ensina coisa boa. Pode ter sido escrito por homens, mas me ensina a dormir cedo, me ensina a não praticar coisa errada, me ensina a honestidade. Digamos que ele fosse só de homens, mas e se ele for inspirado por Deus? Como é que fica a situação? Hein? Onde é que você vai parar com o seu ateísmo, o seu agnosticismo? Onde é que você vai parar com esse seu narizinho empinado? Você moça, você rapaz, você senhor e senhora, que se acham senhores da razão e que acham que tem poder até para julgar a Escritura. E para dizer o que Deus é e o que Deus não é. De onde você tirou a autoridade? E aí diz assim, e comprastes para Deus os que procedem. Jesus tem gente em todas as tribos, raças, povos e nações. Não sei para que essa besteira de preconceito racial. Jesus tem gente na Escandinávia, bem branquinha. Jesus tem gente na África. Sabe por quê? Porque com Jesus o racismo cai por terra. Porque com Jesus não há macho nem fêmea, não há circuncisão nem incircuncisão, não há servo nem livre. Em Jesus Cristo todos os homens são igualados e só Ele é Senhor. E é por isso que nós não somos racistas. E é por isso que para nós o que existe não é a raça negra, branca ou amarela. O que existe é a raça humana. E esta raça foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo. E você faz parte. E se você se arrepender, tem jeito sim para a sua vida. E você vai cantar o cântico da redenção plena. Porque a redenção mosaica foi parcial, foi geográfica. A redenção de Jesus Cristo é plena, nos dá acesso ao céu, à presença de Deus e ao usufruto da eternidade como possessão presente.
Meu amigo, o céu não é uma realidade para nós quando a gente chegar lá. Não, quem tem Jesus no coração usufrui o céu aqui. Assim como quem não tem já vive no inferno. Vai apenas para um maior. Jesus não garante um céu só lá na eternidade. Vocês fiquem aqui. E quando vocês querem bem velhinhos e morrerem e apagarem as luzes da existência, aí você vai entrar no céu de glória. Nananina, não. Jesus trouxe o céu para a terra. E quando Jesus entra em um coração, esse coração se torna um pedaço do céu. Louvado seja o meu Senhor. E diz mais a Bíblia: e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes. É a mesma linguagem lá do Antigo Testamento, capítulo 19, que Deus fez do povo de Israel reino e sacerdote. Meu irmão, na Bíblia todo cristão é um sacerdote. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes diz que não tem um ungidão na frente da gente, que não tem uma cobertura espiritual, que não tem mais necessidade de mediador humano. Diz que todos nós fomos constituídos um reino de sacerdotes. Nós somos agora uma multidão de sacerdotes que pode orar. Você não precisa da minha oração intercessória. Eu não sou ungidão. Você pode orar aí e alcançar as bênçãos de Deus. Um pastor pode orar e receber as bênçãos de Deus. Você pode clamar aí, porque você tem acesso livre e restrito, porque o véu foi rasgado. Adivinha por quem? Por Jesus Cristo, que rasgou o véu de alto a baixo, não para Deus sair, mas para que eu e você possamos entrar. Para que eu e você possamos entrar. Então no Novo Testamento não tem essa história. O fulano manda, o Beltrano obedece. Não. No Novo Testamento não tem uma hierarquia. Começa com fulano, termina com ciclano. Não, no Novo Testamento tem um reino de sacerdotes, cada um com uma função. Quem pastoreia, pastoreia. Quem ensina, ensina. Quem exerce misericórdia, exerce misericórdia. Não tem uma hierarquização. Isso é coisa do mundo romano. Nos dias de Jesus era um reino de sacerdotes, cada um com uma função específica no corpo. Mas quando a igreja se tornou romana, aí ela tinha que seguir o padrão de Roma. E aí se criou o escalão. Mas hoje não, todos nós somos servos e só Jesus é rei. E nós somos súditos de um reino. E ele deu, porque tem a plenitude do Espírito, dons diversos. E o que nós temos que fazer é usar esses dons. Se Deus nos chamou para pastorear, pastorear. Se Deus nos chamou para cantar, cantar. Se Deus nos chamou para orar, orar. E tudo Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus eliminou os ungidões. Não tem mais cobertura espiritual aqui na terra. Jesus é nossa cobertura. Ele é aquela nuvem. Não a do Roberto Carlos, mas ele é Carlos, é aquela nuvem lá do Êxodo que cobria o povo, que guiava o povo em pleno deserto. Jesus é a minha nuvem, é a minha cobertura espiritual, é ele que me guia no deserto dessa vida, e é nele que eu confio, e é debaixo da sua autoridade espiritual que eu estou, que você está. Eliminaram-se os ungidos. Os ungidões não há mais necessidade. O que se precisa é de homens, pastores, que ainda existem muitos, que amam a Deus, de ministro de louvor, de mulher de oração, de homem de oração, de gente que descobriu: eu tenho um dom, mas esse dom é para servir. E aí diz assim: e reinarão sobre a terra. E diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz. E aí nós vamos encerrar. Não com chave de ouro é cachaça. Nós vamos encerrar
com glórias ao nome do Senhor. Diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Honra cétupla, honra completa. Só Jesus Cristo merece toda a honra. Só Jesus Cristo é digno da honra completa. Eu e você não podemos ser honrados. Pastor não pode ser honrado. Líder eclesiástico não pode ser honrado. O Papa não pode ser honrado. A Virgem Maria não pode ser honrada. Só quem merece toda a glória e toda a honra, só quem os nossos joelhos se dobram, é na presença daquele que é o divino Rei, que se fez cordeiro e que derramou seu sangue, e com seu sangue comprou para Deus gente preta, amarela, asiático, branco, preto, branco, gente de toda raça, tribo, língua e nação, não importa de onde você é. O sacrifício de Jesus foi por você e você pode hoje ser alcançado. E a Ele nós vamos dar toda a honra. E diz que todos se dobraram e a Ele cultuaram em honra completa, em honra plena. E hoje eu quero conversar com você. Você que me ouve, eu não sei onde você está. Eu não sei se está longe ou perto. Mas eu quero dizer que qual é a cristologia do Apocalipse? É de que eu e você precisavam ser redimidos. É que o livro estava debaixo da mão do Pai. É que você não é do diabo. É que eu não pertenço ao diabo. É que tudo que está naquele livro pertence ao Pai. E se você está a serviço do diabo, está por duas razões: ou por ignorância, ou por desejo próprio, ou por escolha. Mas eu quero te falar de um rei que não ficou no seu trono dando ordens, mas de um rei que se fez cordeiro. De um rei que podia ter vindo como um leão para devorar, mas de um rei que se fez cordeiro. E em sendo cordeiro, se ofereceu no meu lugar e no seu. Tomou o meu lugar e o seu, para oportunizar perdão, transformação. E para que a gente possa cantar o novo cântico, o cântico do Cordeiro. O cântico da plena salvação. O cântico do pleno perdão. O cântico onde nenhuma mancha fica mais. Onde você vem a Ele imundo, sujo, pecador, desgraçado, infeliz. E Ele purifica, transforma a sua vida de forma gloriosa. E eu quero convidar você, aonde você estiver, onde você estiver, porque aonde dá ideia de direção, mas onde, no lugar onde você estiver, não importa, eu não sei onde você está. Você pode estar agora drogado, você pode estar agora onde você estiver, na situação que você estiver. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Então arrependa-se e creia. Com Cristo tem começo, meio e fim. Não há uma segunda oportunidade depois da morte. A vida não é uma roda gigante onde você pode ir deixando para amanhã e dizer: amanhã eu me decido, e dizer: na próxima vida eu me decido. A vida tem começo, meio e fim. E você tem que se decidir agora. E eu convido você, não para uma religião. Convido você para encontrar um rei que se preocupa com miseráveis como eu e você.
a ponto de dar sua vida para colocar em nossas vidas o cântico da libertação, o cântico do perdão, o cântico da gratidão, para que a gente se prostre diante dele em profunda adoração. Porque nós não fazemos culto para pagar o que Jesus fez por nós. Nós não pregamos para fazer o que Jesus fez, para pagar o que Jesus fez por nós. Nós não ofertamos e dizimamos na igreja para pagar o que Jesus fez por nós. Não. Nós estamos prostrados diante dele, dizendo obrigado, obrigado e obrigado. Então, receba o perdão hoje, onde você está, e entre em contato conosco. Invoque o Senhor e receba o perdão. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã ao meio-dia. Em nome de Jesus, não esqueça de combater comigo em suas orações. Por mim. Adeus. Deus os abençoe. Em nome de Cristo. Amém.